A cultura é estratégia no café da manhã. Essa frase você já deve ter visto em algum momento da sua vida, cruzando em algum feed de alguma rede social. É uma frase do Peter Drucker e que faz mais sentido do que nunca no nosso dia a dia das empresas. Cultura e estratégia podem, em alguns momentos, gerar conflitos, mas, trabalhadas da forma correta, potencializam os resultados que a gente busca dentro das empresas. E para falar sobre isso, a minha convidada é a Thaís Alvarenga, que ela é coordenadora de Cultura e Comunicação Interna da Solides. E é um tema que eu sou suspeita para falar, né? De fato, eu acho realmente relevante para as empresas e o quanto isso interfere na estratégia de fato. É uma frase que reverbera além das paredes do RH e é ótimo, né? Eu gosto de falar de RH justamente para quem não é, porque ajuda a vender, né, o nosso trabalho, que às vezes é justamente a dor do profissional de RH. E para poder falar disso, Léo, eu gosto muito de introduzir como esse termo, né, essa questão de cultura surgiu no mercado profissional. Foi no começo do século XX com um psicólogo chamado Edgar Schein. E ele, através de estudos, ele verificou que as empresas que tinham uma cultura definida, elas eram mais inovadoras, produtivas e lucrativas. E querendo ou não, as empresas existem para gerir recursos e aumentar o seu capital, o seu potencial, sejam recursos de pessoas, né, recursos através das pessoas ou recursos financeiros, enfim, de serviços. Então, como que a gente consegue trazer resultado para a operação? É quando a cultura ela é sólida, quando faz sentido o que você coloca nas paredes, no seu material institucional, na intranet, quando ele é vivido no dia a dia. E é isso que norteia de fato o sucesso a longo prazo da empresa, né? Que é escalável ali para que de fato seja uma empresa mais produtiva e lucrativa. Acho que é super bacana a gente tirar esse assunto de dentro das paredes do RH, porque assim, nós somos sim responsáveis, guardiães da cultura, como muitas vezes é falado, mas a cultura vai se traduzir no dia a dia das pessoas dentro das empresas, como aquele líder trabalha com a sua equipe, como que ele reage a uma determinada mudança. E aí, puxando um pouquinho também um ponto fora da pauta que a gente havia combinado, é preparar esses líderes para serem as pessoas que movimentam a cultura dentro das empresas. Porque não é raro a gente do RH ter uma ideia muito bacana, construir todo um projeto, mas que a liderança não comprou a ideia, ou a gente também não soube vender essa ideia. E aquele projeto que podia ter um resultado fantástico vai morrer abaixo, porque a liderança não comprou, muitas vezes, dependendo do tipo de projeto, essa liderança ela acaba se tornando um detrator do projeto por não entender a importância que isso tem, que na verdade é algo para ajudá-lo e não dar mais trabalho como muitas vezes eles enxergam, né? Exato, exatamente. Tem uma frase que é da Ana Cláudia, inclusive, aqui da Solis, a nossa gerente de pessoas da Solis, que ela fala que cultura desce. E é justamente isso. Não adianta você vir bottom up, né? Você tem que de fato reverberar qual que é a mensagem que o C-level, né, que os founders, eles querem que seja vivido por toda a organização. Tem até o conceito do Simon Sinek, né, do Golden Circle, que fala que o porquê tem que estar no centro, né, do círculo. E eu gosto muito de falar disso como um megafone, na verdade, né? Colocando ali numa visão 3D, digamos assim. Que é o porquê tem que ser falado para toda a empresa para que eles saibam o que e como fazer. Né? Então, de fato, a cultura, se ela estiver alinhada e não estiver só escrita, de fato, os líderes incorporarem isso nas suas ações, eles treinarem as suas equipes, eles estiverem orientados a pessoas, eles vão, de fato, alcançar os melhores resultados. Porque o líder, ele tem que ser, né, a gente vê hoje, vê muito mais hoje, que não é uma pessoa que vai gerir, de fato, o resultado final. Ele vai gerir as pessoas que trarão os resultados. Então, de fato, a cultura ela vai descer. Se isso está claro para todo mundo, o negócio decola. Do contrário, também vai comer toda a estratégia da empresa no café da manhã, de fato. E aí é o ponto dos nossos desafios, né? De fazer essa cultura ser uma cultura única, diga. Tem lá o pessoal do board lá em cima, tem a média liderança e tem o pessoal da linha de frente que está no dia a dia. E aí, acho que o principal desafio é a gente tornar esse tom de voz, puxando aí do megafone que você trouxe como exemplo, que saia um único som disso tudo. Porque muitas vezes
Lá no board está se falando uma coisa, na média gestão está falando outra coisa, e no operacional é outra completamente diferente. E esse ruído muitas vezes vem do descolamento entre a fala e o que a gente vê de verdade no dia a dia. Eu, como líder, prego uma coisa, falo que a empresa é maravilhosa, e aí, peraí, quando você olha no dia a dia, as pessoas não estão percebendo isso. Então, o cuidado, acho que a gente tem que ter de unificar esse tom de voz e principalmente a preocupação nossa de RH, que a gente adora enfeitar algumas coisinhas, aqui é puxando a orelha. Sim, Que a gente se preocupe mais em ser e menos em parecer alguma coisa. Então, acho que o é desafio é verdade. comunicar e trabalhar em cima das causas para que a gente realmente seja. E não para tentar parecer alguma coisa, seja para investidor, página de carreira, prêmios de melhor empresa, melhor lugar para trabalhar, qualquer outra coisa que a gente se preocupe mais em ser. Acho que esse é o grande desafio, né, Thaís? Com certeza. Eu vi um artigo recente lá, acho que é da Você RH, Léo, que falava da importância da média gerência, inclusive. Porque isso, eles vão ter contato diretamente com a operação. Então, se a mensagem for muito bem passada, né, dessa exemplo de cultura desce, isso vai chegar em toda a operação, né, na estratégia ali, no tático. Então isso vai ser o que vai, de fato, fazer o negócio dar certo. Pior ainda, quando eu prego uma coisa e não faço, né, é quando as pessoas ainda vivenciam algo pior. Imagina você ter um selo GPTW, você vai lá no Glassdoor e a experiência é totalmente diferente do que a gente está pregando no Employer Branding. Então, de fato, a jornada do colaborador ela tem que estar aderente, essa cultura tem que estar no dia a dia da organização. Por exemplo, se eu falo que a empresa tem uma cultura de transparência, um exemplo disso é que o feedback ele se torna consequência. O RH é sempre um meio para alcançar algo, nunca é o fim. Então não existe, por exemplo, cultura do feedback, cultura de, sabe? Hoje em dia a gente está, às vezes, enfeitando demais, como você falou. E o RH ele tem que ser um facilitador, ele tem que trazer a realidade. Então, se eu tenho, por exemplo, uma cultura transparente, o feedback é uma obrigação que eu vou trazer, né, de todos os níveis e principalmente da média gerência, perdão. Eu vou falar como que tá a performance, se eu estou feliz, se eu não estou, quais são os seus desafios, quais são as suas metas, como que está sendo. Eu não vou esperar um ano ali para depois fazer uma avaliação e te dar uma notícia que você fica totalmente surpreso, né, que não estava entregando o que você esperava. Então, realmente, isso faz total sentido. O RH tem que incorporar muito que ele é um facilitador, ele é um promotor da cultura, só que a cultura ela é feita por todos os stakeholders, por todo mundo que está dentro da empresa. Ela tem que ser vivenciada por todo mundo que está ali dentro. Não somente com seus rituais, como a gente traz, né? Rituais, comportamentos, enfim, mas nisso, por exemplo, de acolher ali os colaboradores, integrar diretamente, deixar claro quais são as expectativas, ter uma cultura que desenvolve essas pessoas, tudo isso é estratégia. Então, é consequência de uma cultura bem norteada, né? Bem integrada, assim, vivenciada no dia a dia. E aí agora me veio um insight aqui que muitas vezes também acontece quando a cultura não está bem formatada ou não está ancorada mesmo dentro da empresa. A gente está no mercado muito agitado, com muitas empresas crescendo numa velocidade gigantesca que acabam tendo que buscar profissionais no mercado. Esses profissionais trazem as culturas que viveram antes daquela empresa. E se eu não formatei bem a minha cultura, se ela não é algo vivido, vai virar uma questão de várias microculturas. Chegou o novo gerente de marketing, vai querer mudar tudo, implementar a cultura que ele quer. Vai chegar o da outra área e começa aí se quebrar. Aquela cultura não tem algo unificado, porque cada um que entra vai impor uma cultura diferente. E acho que aí a gente também tem um desafio como RH de atuar com essas pessoas e falar, peraí, você está saindo fora da cultura a qual a gente está planejando. Vamos voltar aqui, senta aqui, vamos conversar de novo. É o feedback que você mencionou, porque quando a gente vai para empresas que estão crescendo muito rápido, isso são vários profissionais de fora que vão mexer sim na cultura. Cada pecinha que você mexe na cultura, cada novo profissional, altera a cultura como um todo. E aí vou fazer a perguntinha capciosa. Como que eu faço para que sim, eu absorva o que esses profissionais estão trazendo quanto melhoria, mas eu consiga manter a minha cultura intacta ou
dentro do mínimo esperado para que eu consiga manter um padrão e não tá trocando toda hora de valores, de forma de trabalho e tudo mais. É perfeito. Acho que o primeiro passo, Léo, é deixar desde o onboarding a cultura muito estabelecida. Não adianta eu só falar quais são os meus valores. Eu tenho que saber de fato eles de cor e eu tenho que vivenciar. E eu tenho que passar isso para todas as pessoas do começo, do primeiro contato dela com a empresa, durante toda a jornada, até o momento que ela vire um ex-colaborador, né? Que ela saia no momento de despedida. Então, eu falo que o óbvio não existe, Léo. O óbvio precisa ser dito, porque cada um interpreta de uma forma, né? Existe uma cadeia de significados para as palavras. Se eu falo, por exemplo, que eu sou especialista em pessoas, que é um dos valores da Solids, eu falo o que aquilo representa. Então, de fato, eu compartilho conhecimento, eu apoio um colega de trabalho, eu tenho o espírito de cooperar com as áreas. Isso é meu, eu participo das nossas ações sociais também. Então, eu estou explicando o que é ser especialista em pessoas. Não está só escrito. Né? Isso tem que estar muito claro, porque cada colaborador, por mais sênior que ele seja, inclusive, não estou falando só de uma pessoa mais júnior que está entrando e tem que ser desenvolvida, mas por mais sênior que seja, ele precisa entrar, ter um onboard muito bem feito, ser integrado, para de fato incorporar aquilo, porque a gente não muda comportamento da noite para o dia. É muito difícil, né? Até quando a gente quer mudar comportamento, eu falo, trago isso muito pro lado pessoal. Eu sou ciumenta, detesto ser ciumenta, um exemplo. Eu não vou dormir de um jeito e no outro dia acordar, nossa, amor livre, não tem isso. Então isso assim, é uma mudança de comportamento, ela leva muito tempo para acontecer. Então eu tenho que de fato mostrar o que aquilo significa, eu tenho que treinar essa pessoa, desenvolver essa pessoa para que ela seja de fato promotora e propague esses valores. Inclusive, principalmente, né, nessa média gerência, nos profissionais sêniores que vão ter que ter isso no dia a dia, nas ações. Porque a gente já viu que não é mais manda quem pode, obedece quem tem juízo. É, de fato, quem inspira através do exemplo. Então, o profissional tem que entrar e entender, ok, aqui, por exemplo, eu saí de uma empresa onde a cultura ela era mais agressiva, enfim, a gente estava num outro momento, era uma outra empresa e tudo mais. Aqui eu tenho um espírito mais de cooperação, então eu sei que eu não vou poder passar por cima. Os fins não vão justificar os meios. Então, como que vai ser isso no seu dia a dia? Se eu passar também, por exemplo, se eu tenho uma cultura de inovação, eu vou ter que entender que eu vou errar. Então, quais são os erros que são permitidos? Tem alguma, né, gestão de erros ali, uma matriz de erros que eu posso falar, olha, chamar essa pessoa aqui e falar, não vou apontar um dedo para você, mas eu vou te desenvolver. Aqui a gente funciona diferente. E aí você dá também no seu exemplo, principalmente, né, você coloca a sua fala em prática. Eu acho que vai bem nessa linha, assim. Gostei muito da sua fala, Thaís, de independente de júnior ou sênior. E normalmente quando a gente fala de alinhar, feedback se remete ao quê? Ao pessoal que é júnior, que está na fase do pleno, que está ali começando. Mas o sênior precisa de feedback também. E o comunicar no ponto de falar o que eu espero dele. O que eu espero da Thaís quanto coordenadora? O que eu espero de postura, de entregas? Comunica para essa pessoa o que você espera. E não é aquela coisa de, não, ela já é coordenadora, ela já tem que saber. Tá, ela tem que saber o quê, em qual cenário, em qual momento, que é isso que muitas vezes. E aí você trouxe do óbvio precisa ser dito, e a gente conversar no intuito de entender, não de responder as coisas. Sim. Explicar para essa pessoa que aqui a cultura funciona assim, a cultura é. Eu espero de você como líder, por exemplo, eu espero de você como líder Solids, que você faça isso, isso e isso. E é sobre isso que você vai ser cobrado. Eu estou alinhando já também a forma que ele vai ser avaliado. Porque senão, se eu não tenho feedback, eu vou tentando, eu vou indo. É como eu brinco muitas vezes, que eu falo, eu vou indo, ninguém me parou, eu tô indo. Ninguém me parou, eu tô indo. Continua. Se ninguém falou nada, também tá certo, então tá tudo bem. E às vezes não, o que vai acabar culminando lá no final com uma avaliação anual, que a gente tá chegando nessa época agora. Daí lá no final do ano você fala pra pessoa que ela errou, ou acaba sendo um desligamento por sem ter tido nenhum feedback, ou você adoeceu toda uma equipe por causa da postura de um líder simplesmente pelo ponto de não comunicar qual que era a estratégia, o que você espera desse líder. E isso vai um impacto diretamente na cultura e todo o clima da empresa como de forma geral, né? Exatamente.
E uma coisa muito importante que você citou de clima, eu falo que assim, pensa em cultura, eu falo do exemplo da árvore, né? O clima organizacional seriam as folhas, o mais visível ali. E a cultura é o tronco, que, né, a raiz ali que está por baixo da terra, que ela tem que ser sólida, mas ela não é estática. Principalmente isso é visto no clima. Né? Se o clima daquela organização ele é saudável, ele tem realmente preocupação com o bem-estar no dia a dia, você vai perceber. E o mesmo se não for, porque aí a pessoa chega, não adianta você vender um cenário maravilhoso ali durante o processo de entrevista, do recrutamento, a pessoa entra e fala, opa, o que é isso? Né? Eu já vou lá impactar no meu turnover, eu vou impactar no meu período de rampagem, eu vou impactar nos meus resultados, no prejuízo que eu estou causando para a organização. Então, eu falo que às vezes, até no RH, eu vejo que a gente busca uma bola de cristal, sabe? Para ler o futuro, assim, o que eu quero esperar, o que estão esperando de mim, imagino o que estão esperando de mim. E não, a gente está cada vez mais falando de dados na operação. Então eu faço uma pesquisa para entender como é que está sendo, por exemplo, eu levanto o meu iNPS, porque aí eu vou conseguir entender se a cultura está aderente de fato, se o nível de satisfação está legal, o que eu tenho que trabalhar, eu levanto dados do que está ruim. Isso desde pesquisa de cultura e clima, com pesquisa de, por exemplo, offboarding, desligamento. Se eu tiver esses dados à mão, eu trabalho, e não na bola de cristal, não no achismo, mas eu vou na estratégia. Né? E aí eu consigo, inclusive, dar esse feedback não só uma vez no final do ano, pelo contrário. Falo que feedback você dá o retorno, né, sobre o que passou, mas tem que ter o feed forward, que é o quê? Beleza, aconteceu tal coisa, né? Por exemplo, não é achismo. Léo, olha, você chegou atrasado nessa reunião e aí impactou a visão do cliente sobre como que era a sua performance, sobre qual era o seu comprometimento. Isso impacta a visão da empresa ou do seu time. O que aconteceu e como que a gente pode solucionar isso na próxima? O horário tá bacana? Aconteceu algum problema com, né, durante você entrar ali, se era a conexão, se era o trânsito, enfim. E eu já vou construir esse feed forward. Como é que a gente resolve? Então, a pessoa que tem essa cultura, né, de fato, de trazer a estratégia, de ir para a inovação, de ir para a cultura de, não, vamos lá, solucionar questões, ver os problemas como oportunidades, a gente alavanca. Agora, se eu ficar apontando o dedo, né, até brinca, quando a gente aponta um dedo, tem no mínimo 3 voltados para nós, um fica perdido. Então, se eu entendo isso, aí a estratégia anda, né, concorda? Aí, de fato, a estratégia está maravilhosa. Do contrário, eu estou comendo toda uma estratégia linda, que eu coloco no escritório, que eu coloco na parede, aquilo não está sendo praticado. Então, isso que eu falo que a gente tem que levar para fora do RH. Olha a importância, eu não estou aqui abraçando a árvore. Eu estou fazendo o seu resultado ser maior, eu estou fazendo mais com menos ou em menos tempo. Tudo isso é impacto da cultura. Não, e eu vou fazer uma provocação também, que acho que um item que você... Eu vou agora fazer o pessoal pensar. Você está numa rodinha de um evento ou entre amigos, e um amigo fala que está procurando vaga, pergunta se tem alguma vaga. Você indicaria essa pessoa para trabalhar na sua empresa? Se você É uma não boa. indicaria, já é um sinal de que a sua empresa não tem uma cultura saudável. Você tá naquele bolinho de gente, no boteco da vida, que todo mundo vai pro boteco, nem vem. Tá numa rodinha com amigos, alguém fala: estou procurando vaga, estou disponível para o mercado. Se você não fala que na sua empresa tem uma vaga aberta porque você já sabe que não é lá um lugar muito bacana, tá aí um ponto. Então que a gente trabalhe para que nesses momentos você queira que as pessoas que você gosta estejam na sua empresa porque é um bom lugar para trabalhar. E faça essa provocação para o líder. Será que aquele líder Sim, indicaria a própria empresa ou a própria equipe para aquele amigo conhecido trabalhar? Se ele também não indica, já é um bom ponto de você provocar reflexão. A gente tem que provocar que as pessoas pensem, não simplesmente sair despachando uma formação em cultura organizacional, que não sei se você já deve ter visto aquele meme do porquinho que fica apertando para passar rápido o treinamento. Se não fizer sentido para a liderança, para as pessoas, é exatamente isso que vai acontecer. Você vai ter gerado 3.000 horas de treinamento no mês com zero efetividade, porque não fez nenhum sentido. Então, essa provocação que eu queria deixar para a gente fechar e a gente pensar muito mais. Se eu indico, é porque eu tô, ok, meu ambiente tá. Se eu não indico, é que eu mesmo construí uma página de carreira mentirosa, né? Exato, alguma coisa está errada, né? Exatamente isso. Eu acho que é um ponto excelente, Léo, porque existe o fit cultural, né? E é lá que você vai identificar, durante esse processo mesmo de recrutamento, se aquela pessoa que tem
que tem habilidades ótimas, né, hard skills, competências técnicas muito boas, e também as soft skills, competências socioemocionais, comportamentais, que estão aderentes àquela cultura. E pensando nos dois lados, por exemplo, se eu estou numa empresa, num ambiente mais de crescimento rápido, de expansão, se eu tenho uma personalidade um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, será que eu vou dar certo ali? É muito de fazer essa reflexão, porque às vezes a gente está procurando vaga também e quer entrar em qualquer lugar. E se a gente está falando de longo prazo, onde as pessoas estão buscando propósito, eu não vou nem entrar na questão de gerações, né? Porque senão vai ficar muito longo. Mas se a gente está querendo trabalhar com um propósito, qual que é a diferença? Aquilo faz sentido para mim? Eu pesquisei sobre aquela empresa? Aquele ritmo tá legal? Porque aquilo faz, né? Eu acredito naquilo, eu trabalho dessa forma? Não que eu vou colocar todas as pessoas numa caixinha, jamais, porque senão não tem inovação. Né? A gente tem que ter um ambiente plural para justamente pensar além. Só que eu tenho que entender se aquela realidade faz sentido para mim. Então, isso já vai dizer muita coisa. Então, eu tenho que saber indicar as pessoas ali também. E se eu estou num lugar onde eu sou promotora, eu tenho orgulho de fazer parte, eu quero muito indicar mesmo. Eu quero que os melhores talentos venham. Porque é isso, por exemplo, em Employer Branding, você vai vender a jornada do colaborador para fora. Mas ninguém vai para a sua empresa porque está ali, tem um café da tarde legal, porque, enfim, eu faço ação de engajamento, tem que ter um pacote. Né? É tão mais complexo, mas eu acho que se isso está claro justamente nesse megafone, assim, né? Se está claro para todo mundo, não tem dúvida, as pessoas vão saber o que e como fazer. E aí eu vou também indicar com muito prazer e também vou falar, olha, será que faz sentido para você, amigo? Sei que você tem um perfil, não sei se vai ser legal, a cultura é assim, aqui é assim, assim, assado, a gente gosta, é legal, mas é legal para você também? Quer dar uma perguntada? Né, quer conversar com alguém antes de se candidatar, por exemplo? Hoje em dia o LinkedIn está ajudando todo mundo a se conectar. Então, acho que é um exercício bem legal de reflexão que você trouxe mesmo, Léo. Thaís, quero te agradecer pelo papo, passa muito rápido, a gente ficaria aí algumas horas debatendo sobre esse tema. E eu quero deixar a última pimentinha aqui, minha provocação, é que não existe empresa perfeita. Toda empresa tem BO para resolver, toda empresa está em evolução, então... Quando falam em felicidade no trabalho e tudo, não é. A gente não está falando de perfeição. E o segundo ponto é que você provoque os líderes para que eles reflitam e entendam sobre o papel deles na cultura. E que a gente seja menos simplesmente alguém que entrega um relatório, que entrega um treinamento. A gente precisa da ajuda deles. Porque senão a gente não vai conseguir mexer o ponteiro da cultura, mexer a estrutura da empresa. E no final da história, que isso, para fora da catraca, pareça o que realmente somos, e não apenas uma ferramenta de marketing para enganar em alguns momentos que a pessoa que foi contratada vê uma realidade completamente diferente quando entra. Thaís, muito obrigado. Exatamente. Aí nos vemos em breve aí, nos eventos da vida, né? Com certeza. Léo, foi um prazer. Um beijo para você e até breve. Até breve, Thaís. Brigadão. Tchau, tchau.